Olá pessoal, tudo bem? Saudade de vocês. Estamos enjambrando aqui um estúdio dentro da nossa casa. É óbvio que nós teremos aí, podemos ter o latido dos cachorros, os miados dos gatos, os barulhos na rua, ok? Vamos fazer da melhor forma possível. Tô com muita saudade, a vontade realmente era de estar em sala de aula com vocês, mas nesse momento nós sabemos que a melhor forma de proteger aqueles que amamos é estando distantes, ok? Como nós não podemos estar próximos fisicamente, nós vamos ficar próximos virtualmente, ok? Galerinha, nós vamos trabalhar com o módulo 3 de redação hoje. E lá na apostila há vários exercícios que devem ser realizados. Esses exercícios, todos eles têm o gabarito no plural, então acessem, olhem, importante. E depois, em breve, nós faremos o que? Uma retomada do assunto para que a gente possa tirar algumas dúvidas, ok? Galerinha, nós vamos falar hoje sobre argumentação. Quando a gente fala em argumentação, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o texto dissertativo argumentativo, tá? Mas os argumentos, eles podem estar em qualquer tipo de texto, só que eles vão aparecer de maneira diferente. Então, no texto dissertativo, eu apresento de uma forma, no texto narrativo, eu apresento de outra forma. São formas diferenciadas, tá? O que acontece aqui, ó, nós temos um texto narrativo, nós temos uma tira. Os personagens aqui, o Calvin e o Haroldo, o Haroldo é um tigre de pelúcia, é um amigo imaginário, né? Vamos dizer assim, ele se torna aqui uma pessoa, mas ele é um ser imaginário, né? E o Calvin, ele questiona muito a vida, né? Olha, ainda assim, de uma forma triste e terrível, estou feliz por tê-lo conhecido. Então, ele questiona o mundo, ele traz soluções. Então, não basta questionar, tem que trazer soluções, tá? Galera, a competência número 3 no Enem é extremamente importante. Ela é fundamental e ela vai fazer muita diferença na nossa nota. Então, ela vale 200 pontos, porém, ela interfere também em outra competência, que é lá, por exemplo, o fato de você ter que dar uma proposta de intervenção. Como é que você vai poder estabelecer uma proposta de intervenção se você não conseguiu fazer isso aqui? Então, interfere lá também, ok? Então, o que acontece? Nós precisamos, nessa competência, selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos em defesa de um ponto de vista. Para que a gente possa fazer uma seleção, é preciso conhecer, ok? Basicamente, como por exemplo, você vai fazer a escolha de feijão para cozinhar. Você precisa conhecer qual é o bom grão, qual é o grão que não vai ser utilizado. Então, selecionar, você precisa saber o que é bom e o que é ruim. Está claro isso? Se você não conhece o assunto, como é que você vai selecionar? Então, por isso, aproveite esse momento, leiam bastante. Leiam revistas, jornais, artigos de opinião, reportagens, textos sobre atualidade, para que a gente possa ter mais informação, para que a gente possa selecionar, relacionar, organizar e interpretar, para que a gente possa desenvolver uma argumentação em favor de um determinado ponto de vista, certo? Galerinha, nós temos aqui carta do leitor. Vocês vejam como a gramática é fundamental, né? Vejam que ali, carta do leitor, eu tenho um significado que é diferente se fosse carta ao leitor. Se eu falo carta do leitor, o leitor teve a posse, ou seja, o leitor passou a ser o emissor. Está claro? Quando eu falo carta ao leitor, seria carta para o leitor. E aí, o leitor seria o destinatário. Importante que nós somos interlocutores. Interlocutores são aqueles que participam desses processos de comunicação, sejam eles na fala ou sejam eles na escrita, ok? Então, nós somos ao mesmo tempo, interlocutores são aqueles que fazem parte de uma conversa. Então, o emissor é aquele que fala e o receptor é aquele que ouve. O emissor é aquele que escreve, o receptor é aquele que lê. Tá claro isso, galerinha? Então, emissor codifica e o receptor decodifica. Então, nós temos uma seção nas revistas, né, que fala que é a carta do leitor. O que é isso? É quando o leitor se posiciona em relação a um determinado texto que ele leu.
seja uma reportagem, um artigo de opinião. Ele vai expor se ele concorda, se ele discorda, ou se ele parcialmente concorda, parcialmente discorda, ok? Então aqui nós já vamos ver que o leitor, o escritor aqui, né, o emissor, a Daniele, ela já começa com infelizmente. Infelizmente vivemos. Então ela usa ali o quê? A primeira pessoa. E é um texto dissertativo. Tá claro isso? Eu posso no texto dissertativo usar a primeira pessoa também, depende do tipo de texto, certo? Infelizmente vivemos num mundo de valores em que as pessoas são vistas pelo que têm e não pelo que são. Gente, isso é uma discussão que a gente faz o tempo inteiro, né? Você é o que possui ou você é o que você pensa? Quem é você? Isso é uma questão filosófica, né? Então, já vi uma pessoa ignorar um gari, mas nunca havia pensado como esses trabalhadores se sentem invisíveis e excluídos da sociedade. Então, ela está colocando essa invisibilidade, né, de determinadas profissões, de determinadas pessoas que exercem determinadas funções. Nessa outra aqui, eu tenho o quê? O estudo do psicólogo Fernando Braga é preconceituoso. Olha o ponto de vista dele. Vai argumentar, é preconceito. Como um psicólogo pode acreditar que uma pessoa pode significar motivo de invisibilidade ou humilhação? Vocês percebam que é um ponto de vista. Essa interrogação que está aqui não está pedindo resposta do leitor. Então, o receptor não precisa responder isso daí, já é uma retórica. É aquilo que a gente fala, é uma pergunta. Retórica é uma pergunta que não quer resposta. A resposta está nela, está embutida na argumentação, no argumento que ele utilizou. Tá? Vamos lá. Ponto de vista. Então, ponto de vista é como eu penso sobre determinado assunto. Então, que ponto de vista eu vou defender? E esse ponto de vista, ele pode ser unilateral ou intermediário. Galerinha, unilateral. Quando você concorda apenas com um lado. E intermediário, quando você concorda com os dois lados. Amara, mas se eu for intermediário, quer dizer que eu não tenho um posicionamento, que eu não tenho uma percepção crítica sobre aquilo lá? Não, galera, não é nada disso. É que existem determinados temas que você não pode defender ser intermediário. Né? Por exemplo, nós tivemos uma situação de um tema de redação do Enem que era: por que a violência contra a mulher ainda persiste? Galerinha, ali nessa frase, nessa temática, nessa proposta, já estava implícita a ideia de que não é mais possível aceitar a violência contra a mulher. Ou seja, não havia possibilidade de você defender ali intermediariamente esse posicionamento, tá? Está claro isso? É mais ou menos. Então, como é que você vai defender pedofilia? A pedofilia, ela não pode ser aceita. Entendem isso? Então, existem determinados temas que devem ser unilaterais e outros que podem ser intermediários. Por exemplo, vamos supor, né, pena de morte, que muitas vezes as pessoas discutem. Liberação das armas, cotas nas universidades. Então, esses assuntos, existem pessoas que são a favor e existem pessoas que são contra. Quem é a favor por um motivo, quem é contra por outro. Então, assim, também existem aqueles que conseguem ver os dois lados. Então, olha, é coerente aquele que é a favor, é incoerente aquele que é contra, é coerente aquele que é contra. Por exemplo, hoje, né, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um isolamento social. Nós temos o comércio fechado. Então, nós temos aí pessoas que defendem e pessoas que são contrárias. Quem é a favor por um motivo. Quem é contrário é a favor por outro motivo. Não quer dizer que os dois estejam certos ou os dois estejam errados, ou só um ou só outro. São pontos de vista diferentes. Entenderam isso? Então, qual é o meu ponto de vista em relação ao determinado assunto? O que acontece é que nós precisamos ser coerentes em defesa desse ponto de vista. Então, nós não podemos ser uma coisa que, meu Deus, que discurso absurdo. Não, tem que ser algo coerente. Que eu possa, mesmo sendo contrária ao posicionamento de alguém, mesmo sendo contrário, eu devo pensar assim, mas olha, isso é possível. Estão entendendo? É aquilo que eu crio. Ou quero que o outro pense assim, não havia pensado desta forma.
É assim que o leitor tem que ficar quando ler o nosso texto. Está entendendo isso? Olha, eu crio algo como possível e faço com que o outro aceite como verdade. Ou pelo menos que aquilo lá possa ser algo, eu tenho que pensar, posso pensar desta forma também. Está claro isso? Bom, pessoal, para concluir aqui, como é que o nosso argumento deve ser colocado? Eu tenho sempre um tópico frasal, explicação, aprofundamento. Há diferentes formas também, nós vamos ver mais adiante. Tá? O que é o tópico frasal? O tópico frasal é o assunto, é a parte mais importante. Então, é o argumento que eu selecionei em relação àquele determinado assunto. Eu sou a favor disso? Por quê? Como? Então, tudo isso, né? Sou a favor. Por quê? Como? E eu vou aprofundando essa ideia, para que eu possa ter que o meu leitor entenda aquilo que eu quero escrever, né? Aquilo que eu estou argumentando. Então, vamos lá. Níveis de pessoalidade, né? Nós temos nível pessoal e impessoal. Existem textos em que eu posso ser pessoal e existem textos em que eu tenho que ser impessoal. Ok? Então, o texto dissertativo no Enem é impessoal. Ele é escrito em terceira pessoa. Então, eu coloco assim, o povo brasileiro vive hoje um momento extremamente complexo. Quem é que vive? O povo brasileiro. Ele vive terceira pessoa, ok? Agora, se eu vou falar, eu penso que este momento, eu penso. Está claro? Então, primeira pessoa, eu, nós. Então, eu penso, nós pensamos. Terceira pessoa, quando nós falamos de algo, nós conjugamos os verbos em terceira pessoa. Beleza, galerinha? Até a próxima. Um beijo bem grande. Tchau.